Nossas saudações fraternas a todos vocês que nos acompanham semanalmente. Hoje, nosso tema livre, nós vamos tratar sobre as conexões do Espiritismo com o direito, as leis e a justiça. A seguir, nós temos as questões do Espiritismo Responde e ainda a nossa frase da semana. Está começando o Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, no nosso segundo tópico sobre esta série, onde estamos já analisando as conexões, algumas delas, entre a doutrina espírita e outras áreas do saber, hoje nós vamos tratar sobre direito, as leis e a justiça. Comigo a Rose Heidmann e o Gilberto Tomasi. Inicialmente, eu gostaria de colocar da seguinte forma. É fácil perceber, quando a gente corre os olhos, principalmente pelo Livro dos Espíritos e pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a importância que os espíritos benfeitores e o próprio codificador Allan Kardec dão a esse tema, né? Direito, as leis e a justiça. Eu fiz um pequeno levantamento. Nada menos do que um quarto do Livro dos Espíritos praticamente é dedicado a esse tipo de assunto. Porque lá no livro terceiro, que trata das leis morais, tanto o número de questões como a extensão, né, que ocupa o assunto, o conteúdo, ocupa são 306 perguntas, só ali, naquele livro terceiro, que o Kardec dividiu em 4 partes, o Livro dos Espíritos. E, portanto, ocupa cerca de 30% do total, né, em número de questões. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê logo de início lá, o primeiro capítulo, se não me engano, diz lá, eu não vim destruir a lei. Falando dos fundamentos disciplinadores de conduta explicitados por Jesus e mais amplamente explicados pela doutrina espírita. Depois, no item 3, Justiça das Aflições, do capítulo 5 e o capítulo 11, principalmente itens sobre o mandamento do amor, dai a César o que é de César, que trata sobre dinheiro, sobre imposto, essa coisa toda. Caridade para com os criminosos, portanto, estamos falando de leis, claro, de legislação. E ainda o capítulo anterior a esse que fala do não julgueis para não serem julgados. Tudo faz parte da área do direito. Então, antes para colocar para vocês, eu queria abordar aqui, resumir a questão 789 do Livro dos Espíritos. E nesse resumo, os Espíritos colocam o seguinte: a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros, conduzindo ao caminho do progresso pela reformulação de suas leis. Primeiro os comentários do Gilberto, depois gostaria que a Rosa também fizesse um complemento em cima dessa questão, por favor. Okay. Eu falo um pouquinho, eu prometo. Prezados amigos, o aperfeiçoamento, isso é uma coisa que a tendência é que um dia, não se sabe quando, nós consigamos alcançá-lo. Agora, para que nós cheguemos a esse aperfeiçoamento, há necessidade que alguns espíritos tomem a dianteira e se aperfeiçoem mais rápido que alguns outros, né? Para que possam passar, então, aos que estão atrás, esse aprendizado. E eu chego até a pensar aqui, que quando os espíritos falam que se impõem pelo número, não é só em questão de quantidade, mas principalmente em qualidade. Porque às vezes demora para aparecer um espírito, né, que já está um pouco mais aperfeiçoado. Mas por menor que seja a quantidade desses espíritos, o que eles passam, os ensinamentos que eles passam, faz com que alguém que está ainda tentando aprender alguma coisa vá ao encontro do que ele está dizendo e arrasta os que vêm atrás. E fazendo um paralelo aqui, nós acabamos de ver isso muito, né, aqui nos dias atuais, no Brasil, nas manifestações de rua, quando as multidões vão em busca daquilo que alguns poucos estão tentando mostrar, em busca de um aperfeiçoamento, quer seja ele moral, intelectual ou também espiritual, por que não? Né?
É o que Kardec chama lá também em Obras Póstumas, que eu vou citar logo em seguida, que ele chama de aristocracia intelecto-moral. Não necessariamente, como se disse, as grandes massas precisam estar convencidas, mas pessoas de qualidade que possam ser o tal do sal da terra, capaz de promover as mudanças. Mas ainda, Rose, qual é a sua colocação nesse sentido? O que nós temos, né, a respeito? O direito progride à medida que o raciocínio, a convivência humana progride. O homem renuncia à liberdade individual em prol da vida coletiva. Quando ele opta pela vida coletiva, ele precisa de regras que imponham limites, que permitam uma convivência com algum grau de segurança. O direito visa o quê? Protege a vida, protege a segurança pessoal e protege a propriedade. Na antiguidade remota, em épocas bem mais bárbaras, bem mais primitivas, o homem respondia pelas dívidas com seu próprio corpo. Ele perdia membros, ele era morto, ele era escravizado. O proprietário, o chefe de família, detinha poder absoluto sobre a esposa e os filhos. Por dívidas, a família podia ser vendida como escrava. Então, os direitos eram outros. As pessoas, às vezes, valorizavam mais a propriedade que a própria vida humana em determinadas épocas. Mas, à medida que os homens evoluem, né, essas visões progridem. E hoje já se fala em direitos de quarta geração, né, em que não só a justiça é feita, mas uma justiça benigna, que proteja aquele hipossuficiente. Isso é uma grande evolução do direito, com certeza. Isso a gente fala é inegável, né, a importância das leis e que elas acompanhem o progresso, a modificação do caráter das pessoas, do sentimento, principalmente a maturidade do sentimento. Embora lá em Obras Póstumas, que eu acabei de citar, é um livro, portanto, publicado após a desencarnação de Allan Kardec, num determinado lugar diz o seguinte: embora só as leis sejam insuficientes para assegurar a felicidade dos homens, porque coíbem as más paixões sem destruí-las. São mais repressoras que moralizadoras. E nós diríamos aqui que imperfeitas, né? Então foi o que a gente comentava um pouquinho antes. Melhor, num primeiro momento, leis imperfeitas do que nenhuma, quando nós vivíamos ainda na barbárie. À medida que a civilização avança, é necessário que já se pense, né, em coisas mais aperfeiçoadas. Então, realmente, o ideal, né, Rosa e Gilberto, será o momento em que as pessoas façam por livre e espontânea vontade, atendendo os ditames daquilo que é justo, o respeito aos direitos do seu semelhante, né? Que ele não precise ser obrigado por lei. Que ele saiba que roubar, que matar, que falsear, que trair e todos aqueles, né, os erros que a gente comete na nossa vida interpessoal, que ela não precisasse ser escrito e ser ameaçado de punição. No trânsito, por exemplo, né? Que cada um tivesse consciência suficiente do que é certo e do que é errado. Onde é que o direito opera, né? O direito opera onde a moral não agiu. Na sociedade se escolhem determinados direitos como relevantes, essenciais à convivência e à sobrevivência, e se prevê penas quando se infringe esse direito. É dessa área, né, em geral, que o direito trata. Valores socialmente muito relevantes. A moral, ela atinge áreas que o próprio direito não protege. Então, quando a moral é atendida, não há campo de ação para o direito, não há necessidade. Por quê? Porque a pessoa se autogoverna e se dirige eticamente para o cumprimento do dever. O direito só opera onde a moral falhou. Exatamente. Gilberto, a gente, assim, para a gente fazer essa ligação mais estreita entre o que nós estamos falando aqui, que pertence, não pertence, isso não pertence, obviamente, esse tipo de conhecimento, de estudo ao espiritismo. Em princípio, é uma ciência, né? É uma área de trabalho comum do dia a dia das pessoas, mas que serve para regular a vida das pessoas. Mas para que fique bem claro o nosso objetivo com essa temática, a gente coloca aqui o seguinte: de que o direito, a necessidade de regras, de leis, de ética, né? Quando a gente fala de espiritismo, por que a gente fala que uma coisa está ligada à outra? Eu vou citar apenas alguns temas aqui para vocês fecharem antes do nosso intervalo sobre esse assunto. Por exemplo, pena de morte, aborto, eutanásia,
E um outro exemplo aqui bem diferente, invasões de terras, direito à propriedade. Tudo isso, de certa forma, está legislado, vamos colocar assim, nas obras espíritas. Estou certo? As regras de moral, as regras de conduta, com certeza, elas abrangem todas as áreas do comportamento humano. O direito à propriedade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade social pela administração dos bens em proveito comum e nas outras áreas, né, por analogia também, a aplicação correta da ética, da moral em prol da vida em sociedade, em prol dos direitos daqueles que não se podem defender, do próprio nascituro, né, no aborto, do idoso ou do doente, né, evitando a eutanásia. Todas essas áreas morais, elas transcendem aquilo até que o direito pode prever. A doutrina espírita, o que nos mostra? Um direito que transcende a realidade de uma encarnação, a justiça que nos atinge, embora em outras vidas. Então ela dá uma transcendência, um significado ao direito que nos explicam as diferenças sociais, o que o direito não consegue. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita Oclarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Estamos falando hoje sobre as conexões da doutrina espírita com o direito, as leis e a justiça. Nós vamos agora comentar algumas questões do Livro dos Espíritos que são muito específicas a respeito de alguns aspectos relevantes a respeito envolvendo esta área. Eu passo aqui para o Gilberto a questão 881, que diz o seguinte na pergunta de Allan Kardec aos espíritos benfeitores: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitem repousar quando não mais possa trabalhar? E a resposta que eles deram: dá, mas ele deve fazê-lo em família como abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo da previdência. Gilberto. Não tenha dúvida. Estão falando em reforma de previdência do país, né? Isso me assusta um pouco. Assusta um pouco. Não sou aposentado ainda. Não, mas o direito ainda... O direito existe. Não, mas não tenha dúvida. A ninguém é negado o direito de trabalhar e juntar, desde que honestamente, e sejam as quantias que forem. Até porque, se tem essa habilidade de juntar, é porque ele foi concedida, né? O importante é saber fazer uso disso, até porque existem leis, já que estamos falando em lei, né? Leis que regulamentam esse valor que é arrecadado, né? Então tem que ser distribuído, impostos, tal, coisa que o governo todo exige. Então, sem problema nenhum, até porque isso vai servir para que se tenha depois, lá na frente, uma velhice tranquila, saber repousar.
Já comentamos isso aqui várias e várias vezes. O importante não é você adquirir mais e mais. O importante é como saber fazer isso e principalmente como destinar isso tudo que você conseguiu. O importante é nessa resposta que eles dão, eles deixam bem claro que o direito ao repouso, quer dizer, a aposentadoria, né, é quando adquirida com justiça. Com justiça. Não com mandato dois mandatos de deputado federal, né? Até porque quando você consegue essas fortunas e são condenados pela lei aqui dos homens, depois vão cumprir essa pena em mansões assim mirabolantes. Nós temos que lembrar também, eu acho, né, sobre esse tema é pertinente. Você tem o direito de acumular, claro, proteger sua família, sua velhice, mas você não pode guardar em produtivo o recurso sem aplicar para também com tanta gente precisando de emprego, né? Precisando de socorro, pessoas doentes, pessoas carentes. Tem que ter uma utilização social também, né, da fortuna. Sim, foi como eu falei, eu preciso saber o que fazer com isso, né? A Rose já estava com a palavra, então continua na questão seguinte, a 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Dizem os espíritos, então, né? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Claro que o homem tem o direito de defender a sua propriedade. Aquilo que você adquiriu legitimamente não pode, por prodigalidade, até ficar disponível a qualquer um ou se permitir que a segurança da família, né, seja ameaçada, porque qualquer pessoa que não mereceu, que não trabalhou, vai se apossar dos bens acumulados com justiça. Entretanto, é preciso atentar para a função social dos bens que se acumulou. Você tem direito de proteger a si, aos seus? Tem. Mas não deve enclausurar os seus numa redoma dourada, ignorando a miséria que está ali, ao lado da sua casa. Não é possível seu filho ter um celular do ano supérfluo e uma criança não ter tênis para ir para a escola, no seu bairro, na sua cidade. Você tem que procurar formas de repartir esses recursos, ensinando até aos seus a generosidade e a sobriedade. Esse é um dever moral que prepondera sobre o direito de preservar seus bens materiais. Então, Gilberto, tem a questão seguinte também, eu considero muito importante para nós aqui, que continua, é uma sequência, né, obviamente até pela cronologia que já acabou de apontar aí. E Kardec novamente enfático, é natural o desejo de possuir? Então, para que fique claro aqui que nós espíritos não somos contra, né, mais uma vez, a busca do conforto material. A Rosa acabou de falar, mas vamos então ver a resposta dos espíritos enfatizando mais ainda esse aspecto. Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que é egoísmo, né? Então, é justo, mas desde que, como ela acabou de colocar, Gilberto. Concordo perfeitamente. Nós estamos cansados de ver isso no dia a dia. Conseguir, e às vezes até não é nem de forma honesta, é de forma desonesta. E ficam guardando as 7 chaves, não fazem um bom uso disso, como a Rose bem colocou. Nada é proibido, desde que seja de forma honesta, coerente, saber o que fazer com isso. E a Rose deu um exemplo muito perfeito em função disso. Alguns têm muito e outros não têm nada. É saber fazer uma divisão. Não estamos aqui fazendo apologia ao socialismo, nada disso. Mas saber fazer bom uso daquilo que conseguiu conquistar. Fazemos apologia do cristianismo, né? Do cristianismo, exatamente. Aqui no programa passado nós falamos sobre aspectos econômicos, né? E isso tem uma relação direta também com o direito. Com o uso dos bens, né? O uso dos bens. Sem esquecer que, às vezes, você não precisa esperar ter uma fortuna para repartir. Se você tem o tempo bem mais precioso que existe, pode dedicar 1 hora, 2 para ajudar alguém, você está repartindo o bem que você detém legitimamente. Me parece, eu não sei se eu estou atropelando isso, se for, até me perdoe, que foi dito aqui, dai a César o que é de César. O problema não é dar a César o que é de César, o problema é que às vezes César está pedindo muito e não nos dá nada em troca. Quer dizer, aí não tem como nós contribuirmos com alguma coisa. Essa é a verdade também. A gente vai voltar nesse assunto, você foi bastante provocativo agora. Rosa, e a questão 884 ali? Também 884, exatamente. Novamente sobre a propriedade legítima. Isso, qual é o caráter da legítima propriedade?
Propriedade legítima é só aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. É claro, o que a gente acumula ou consegue para preservar a família pelo trabalho honesto é de direito você manter, aplicar, preservar, né, dos gastos indevidos. O que nós estávamos tentando colocar é que isso é a lei. Né? A lei moral, inclusive. Mas a generosidade e a caridade são leis maiores. E elas exigem que você guarde e preserve, mas que também partilhe com quem tem menos, na medida do possível, protegendo até a própria segurança social e evitando que a miséria atinja esses extremos que levam as pessoas a desespero. Então, e a última pergunta que a gente vai colocar para vocês aqui, depois tem mais algum comentário nosso, é finalmente a 885, que eu vou resumir aí para o Gilberto. Na resposta, eles dizem o seguinte: os homens reformam suas leis à medida, algumas coisas que a gente já falou, novamente para deixar bem firme, bem claro essa opinião, né? Os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Eu penso o seguinte a respeito disso, dessas reformas das leis que são necessárias, que no momento, às vezes, parece que é uma justiça e no momento seguinte é uma injustiça. Até porque quem faz as leis são os homens. E me parece também que, na maioria das vezes, há um corporativismo tão grande em fazer leis que beneficiam alguns poucos. Né? Então, aí realmente alguma coisa está errada. As leis terrenas são necessárias? Sim, claro. Claro que são. Mas há necessidade que se faça em conjunto, então, com uma coletividade, para que não criem-se leis em benefício próprio. Porque, Rose, fala-se muitas vezes que as leis existem, que o problema é o não cumprimento das leis. Mas eu pessoalmente, bem em cima do que o Gilberto acabou de colocar, eu discordo. Nós estamos falando aqui, obviamente, do Brasil, né? E a gente vê tanta lei errada e que se persiste, que se perpetua indefinidamente. E ninguém tem força suficiente para modificar isso aí. Infelizmente, o nosso tempo... o caráter progressivo, né? À medida que o homem moraliza, suas leis, o clamor social exige a moralização das leis. Se adequar à época, certeza. Né? Agora, antes de passar o finalzinho para você, eu só queria fazer um comentário que existe no movimento espírita, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Em todos os estados do Brasil, em muitas cidades, juízes federais, magistrados de modo geral, e que são dedicados a justamente isso que nós estamos colocando aqui, né? O estudo dessas conexões do espiritismo com o direito, com esses assuntos como que a gente viu lá atrás, e poderia citar mais alguns aqui, como a questão da maioridade penal, como a união homoafetiva, a adoção por esses casais homossexuais, as discussões sobre o eventual direito de morrer, do nascituro, como ela falou. O teu arrematezinho final sobre esse tema. As leis humanas progridem conforme o homem se moraliza. Né? Acreditamos que elas atingirão um dia numa terra mais harmoniosa, mais evoluída, né, a perfeita justiça social. Mas sempre vai haver aquele campo extra que transcende o rigor da lei, em que o coração humano tem que se manifestar. E é nesse campo que a doutrina espírita principalmente trabalha, para que o homem, acima da justiça que dá ao pobre a pobreza, às vezes, e ao rico a riqueza, dê a caridade, o amor e a partilha dos bens entre as pessoas que precisam. Prezadíssimos amigos, muita paz a todos. Segue o nosso programa com Cristo, nós no terceiro milênio, e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Prezados amigos, mais uma vez no quadro Espiritismo Responde, duas questões para hoje. Quando a pessoa morre, ela sabe que morreu quando está do outro lado? Então a pessoa morreu, como é que ela sabe que ela morreu? Será que eu vou saber que eu morri? Às vezes sim, às vezes não. Tudo vai depender de você, do que você fez, do bem que você fez, do conhecimento que você tem. Porque quando a pessoa chega do lado de lá, muitas pessoas veem o corpo caído, apagado, e ela se percebe viva do outro lado.
Aí ela entra num estado de perturbação mental, de confusão. Se é uma pessoa, por exemplo, se for um espírita, uma pessoa que conhece, que estudou a doutrina espírita, para ela será muito mais fácil esse despertar, vamos assim dizer, tendo em vista o conhecimento que ela tem. Porém, o estado em que ela se encontrará do outro lado vai depender do bem que ela fez enquanto encarnada. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: como você sabe que você está vivo? Ah, mas eu converso, eu falo, eu vejo, eu ouço. Essas são as respostas que os espíritos nos apresentam na mesa mediúnica. E aí nós falamos para ele, sim, você está vivo. Você não morreu, porque a vida continua. Você deixou o seu veículo físico, apenas isso. E aí a pessoa vai ser esclarecida do que está acontecendo com ela para que ela passe um outro momento, uma outra situação, para receba as orientações e os esclarecimentos. Agora, se é uma pessoa que nunca estudou nada na vida, que para ela morreu, acabou, e ela chega e se depara do outro lado, ela vai continuar, ela sai da casa, vai para o serviço, continua conversando com as pessoas, e para ela está tudo normal, nada mudou, não tem nada de diferente na vida dela. Até que aconteceu o despertar para ela. Quando ela perceber que ela vai chegar próximo aos parentes, vai conversar e ninguém vai responder, então já fica aí a dica. Se um dia você chegar perto de um parente, de um amigo, for conversar com ele, ele não te responder, ele não te dá atenção, ele virar as costas, você pode saber que você está do outro lado. Mas isso tudo vai depender do grau de conhecimento da pessoa. E a segunda questão: tenho passado por uma vida difícil e muitas vezes já pensei em acabar com minha vida. O que o Espiritismo tem a dizer sobre as dificuldades que passamos? A doutrina espírita vem nos esclarecer que as dificuldades, as vicissitudes que passamos têm duas origens. Ou é na vida passada, ou são desta vida mesmo. Considerando ser de uma vida passada, nós temos que lembrar que aí nós somos seres milenares, que estamos progredindo, evoluindo e já erramos muito no nosso passado. Porém, Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. Se você está passando por uma situação muito difícil na sua vida, você pode ter certeza que você tem plena capacidade de resolver as dificuldades pelas quais você está passando. Não pense, não caia na ilusão de querer solucionar esse problema pelas vias do suicídio. Você vai chegar do outro lado e vai perceber que tudo continua e detalhe, a coisa, segundo os relatos que nós temos, a coisa se agrava. O sofrimento passa a ser muito pior do que aquele de enquanto encarnado. Muitas situações, em casos de depressão, a pessoa acaba tirando a própria vida, cometendo um ato impensado. Procure pensar um pouco mais, refletir um pouco mais. As dificuldades que passamos na vida é como se fosse uma dívida que nós temos, e aí o que acontece? Você pode pagar aí essa dívida em suaves prestações, e aí você vai ter ali 20, 30 encarnações com poucas vicissitudes, com poucas, digamos assim, poucas dificuldades na vida, ou você pode então de repente escolher, falar assim, poxa, se em uma vida eu quitar 50% da minha dívida, tudo bem? Tudo bem. Aí a coisa vai vir um pouco mais forte para você. Mas você escolheu, falar assim, poxa, eu quito a minha dívida com 50%. É muito melhor. É por isso que muitas vezes nós passamos dificuldades assim que a gente acha que não vai dar conta, mas a gente vai dar conta sim, porque fomos nós que escolhemos passar por isso antes do nosso reencarne. Como eu disse, Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. Você tem muito mais força do que você imagina que tem. O que você precisa é se fortalecer na fé, conhecer a si mesmo, e aí você vai descobrir os seus potenciais que até então eram desconhecidos para você. Busque um trabalho de autoconhecimento. Procure um apoio psicológico. O psicólogo lhe serve para isso, para auxiliar te estruturar, te dar forças para que você então enfrente aqueles problemas que você está passando. E assim então você vai perceber, quando chegar do outro lado, que você fez um grande negócio tendo quitado a tua dívida com 50% do que você tinha para quitar. Muito obrigado, continuem mandando as suas questões, muita paz a todos.